Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então é o seguinte, né? Como atividade no último vídeo, o tio colocou para que vocês montassem uma aula GLS, né? Giz, lousa e saliva, com o tema Introdução à cinética química, certo? Introdução à cinética. A ideia desse vídeo de hoje é tentar fazer um breve comentário a respeito das qualidades e defeitos que o tio enxergou nas aulinhas de vocês, né? Eu preciso dar uma devolutiva. Se a gente tivesse no presencial, eu ia dar uma devolutiva na hora. Vocês iam dar aula e a gente ia discutir e problematizar a aula de vocês. Como a gente não está no presencial, então nós vamos fazer isso de forma remota. Claro que eu não vou comentar no detalhe todas as aulas, mas de modo geral, quais foram os principais probleminhas que o tio encontrou nas aulas de vocês, certo? O primeiro principal problema que o tio encontrou, e que acho que esse problema eu encontrei em todas as aulas, foi o recorte, né? O recorte da aula, acho que de todo mundo, foi absolutamente equivocado. E isso gera um problema muito sério, né? Então eu vou dar um exemplo pensando em outro tema para que vocês consigam entender a respeito do tema de vocês, que é cinética, né? Num outro momento, com uma outra turma, o tio pediu para que um aluno desse uma aula cujo tema era propriedades específicas da matéria, né? E aí nós temos 4 propriedades principais específicas da matéria que a gente trabalha com os meninos no ensino médio, né? Então é o ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade. São essas 4 principais que a gente trabalha, né? E o tema da aula que eu pedi para os meninos colocarem para mim, né, dar aula para mim, era esse daqui, propriedades específicas da matéria. O que o camarada fez na aulinha pro tio? Ele pegou os 4 temas e fez uma aula de 30 minutos, né, trabalhando os 4 conteúdos. Qual foi o problema gerado por essa aula, né? Qual foi o problema todo, né? Ele deu uma aula panorâmica. Ele foi lá, definiu, explicou um pouquinho o que é ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Ele jogou no peito. Densidade é massa sobre volume. E explicou solubilidade. Não é assim, né, gente? Esse tipo de aula panorâmica, ela é dogmática, enfia a goela abaixo o conteúdo no aluno e está tudo certo, né? Por outro lado, o que eu esperava, né? E aí essa é a parte legal de você problematizar as aulas. O que eu esperava que o aluno fizesse? Ele escolhesse um recorte, né? Então esse aqui é o tema. Dá para ficar um tempão nesse tema propriedades específicas da matéria. Só para você ter uma ideia, ó. Só o conceito de densidade, né? É um conceito que dá para ficar 2, 3 aulas nele, né? Por que densidade é massa sobre volume? Por que não é massa mais volume? Por que não é massa menos volume? Por que não é volume sobre massa? Por que não é massa vezes volume? Né? Então, primeiro deduza a fórmula da densidade, né? É fundamental mostrar para o aluno por que densidade é massa sobre volume, né? Trabalhe o conceito, aplique o conceito às situações do cotidiano, né?
Então, uma vez que você construiu a fórmula da densidade com os meninos, que não é fácil, não é uma coisa que você faz em 2 minutos, né? Você pode deduzir essa fórmula. Uma vez deduzido, aplica o conceito de densidade ao cotidiano. Por que você faz um martelo com ferro e não com alumínio? Tem uma explicação, né? O conceito de densidade está ali. Por que você faz um navio com, com, com ferro e não com chumbo? Por que você não faz um avião com chumbo? Por que o navio é feito de ferro, aço, né? O casco do navio ele é mais denso do que a água e ele não afunda, né? Por que o óleo flutua na água e não afunda, né? Tudo isso dá para brincar, gente. É um tema, o conceito de densidade é um tema riquíssimo, que não dá para simplesmente você chegar numa aula de 30 minutos e apresenta tudo de maneira dogmática e de maneira panorâmica, porque aí vira aula de cursinho, né? Vira aula de apresentação de conceitos. Não é legal fazer dessa forma, né? Você está trabalhando com os meninos, o tipo de trabalho que a gente faz no ensino médio é alfabetização científica. Não dá para chegar e falar, olha, ponto de fusão é isso, ponto de ebulição é isso, densidade é isso, solubilidade é isso, aí você senta o bumbum na cadeira e espera os meninos resolverem exercício. Não é assim, né? Então, quando a gente coloca conteúdo demais numa aula só, você tem um problema sério de recorte, e aí o resultado disso é uma aula panorâmica, é uma aula dogmática, sem reflexão nenhuma, né? Então, isso eu encontrei nas aulinhas de vocês, né? Então, vamos pensar, né? E a ideia aqui é a gente pensar o conceito, né? Aprender a fazer o recorte. Olha, o tio colocou aqui para vocês três tipos, eu disponibilizei para vocês 3 tipos de materiais. O primeiro, o material apostilado do objetivo, tá aqui o material. O segundo, o material do Tito e Canto, e o terceiro, o material do Feltre. Eu fiz questão de contar o número de páginas dedicadas ao tema de cinética química, tá? O material do objetivo, ele tem por volta de 18 páginas dedicados ao tema cinética química. O material do Tito e Canto, ali um pouco mais de 25 páginas. E o material do Feltre tem quase 50 páginas dedicadas a esse tema. Pergunta que não quer calar, né? Por que tem essa diferença toda? A grande diferença está muito mais associada ao número de exercícios e tudo mais, né? Mas o conteúdo ali basicamente é o mesmo em cada um dos materiais. Claro que o objetivo, que é o material apostilado, ele é um pouco mais simplificado, né? Então ele traz o negócio de uma forma mais enxuta. Mas vamos pensar então no material do objetivo, em que ele é super enxugado, né? Se você reparar bem, olha só, o material do objetivo, ele dividiu o tema de cinética química em 5 aulas. Módulo 17, 18, 19, 20 e 21. Né? Do tema 22 em diante, já é equilíbrio químico, né? Do módulo 22 em diante é equilíbrio químico, né? Gente, isso daqui é muito legal para ajudar a gente a fazer o recorte. O que quase todo mundo fez? Olha lá, ó. Se o tio pediu para você que montasse uma aula cujo tema era Introdução à Cinética Química, era para você ter feito o módulo 17 aqui, ó, né? Trabalhado a ideia de velocidade de uma reação química. Pronto, o conceito de velocidade de reação já dá pano para manga para a gente ficar ali trabalhando um tempão. Aí é claro, né? A gente poderia discutir, e aí é uma questão de escolha, né? Eu particularmente prefiro começar pelo módulo 18 aqui, né? Mas aí é uma questão de escolha, né?
eu gosto muito de trabalhar com a questão da teoria das colisões primeiro, né? Então, por quê? Porque a palavra-chave, quando a gente trabalha com cinética química, a palavra-chave é a palavra choque, né? Então, tudo no que, tudo que diz respeito à cinética está associado com a ideia de choque, né? A velocidade de uma reação tem a ver, está intimamente ligada com o número de choques de reações, né, de partículas que estão ocorrendo ali dentro do meu recipiente. Então, entender a respeito da teoria das colisões é fundamental, inicialmente, numa aula introdutória, penso eu, né? Mas aqui a gente poderia ficar discutindo, começa pelo 17 ou pelo 18, enfim, aí é uma questão de escolha. O que me incomodou na aulinha de vocês é que assim, olha só, se você reparar bem no material do objetivo, ele dedicou dois módulos, ou seja, 2 aulas, só para falar sobre fatores que influenciam a velocidade das reações. E em todas as aulas que eu vi, todo mundo colocou fatores como uma notinha de rodapé da aula, né? E isso tem uma implicação no processo de ensino, gente. Quer dizer, você vai lá, o que eu entendo que ia ser a aula de vocês, né? Então, você programou uma aulinha onde o último item era falar sobre fatores que afetam a velocidade. Ó, perceba que o material do objetivo, que é um material simplificado, ou seja, ele está simplificando as coisas, ele está jogando a coisa meio que no peito de forma bem rápida. Ele dedicou 2 aulas de 50 minutos para falar sobre fatores que afetam a velocidade de reação. E praticamente todas as aulinhas que eu vi, todo mundo colocou fatores que afetam a velocidade de reação como um sub-item, né? Um item final na aula de cinética, na aula introdutória de cinética. Lembrando que para eu chegar aqui, para eu explicar esses fatores que afetam a velocidade de reação, eu tenho um longo caminho para chegar aqui, né? Então, um material simplificado dedicou 2 aulas, dedicou 100 minutos para falar de fatores que afetam a velocidade. Eu pedi para montar uma aula de 30 minutos, né? De 30 minutos, uma aula introdutória de cinética. E aí você colocou esse item aqui para falar. Se esse aqui era o último item da aula de vocês de 30 minutos, você ia falar sobre fatores que afetam a velocidade em 5 minutos. Gente, tem alguma coisa errada aqui, né? Você dedicou praticamente 5 minutos para falar de um tema super importante. Como é que você ia falar isso aqui em 5 minutos? Você ia falar assim, ó, eu já te explico como é que você ia falar. Você ia falar assim, ó, quanto maior a temperatura, maior a velocidade de reação. Né? Quanto maior a concentração, maior a velocidade. Gente, não é assim. Não é para falar de maneira dogmática. Ó, tem que brincar de imaginar. Por que quanto maior a concentração, maior a velocidade? Isso tem a ver com o número de choques, de partículas. Dá para ficar um tempão imaginando isso aqui com os meninos. Não é vem aqui e joga no peito, né? Então, a questão do recorte foi fundamental. Todo mundo escorregou no tomate aqui, né? Não é assim que monta a aulinha, gente. Não é assim, tá? Uma outra coisa que me chamou bastante atenção foi o uso das cores, né? Então, toda vez que você vai... a cor, ela deve ter um propósito pedagógico, né? De ilustrar e, de fato, facilitar o entendimento do aluno, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de quando é que a gente usa cores. Claro que vai ficar muito bonito você usar a cor, né? Então, quando você imagina uma lousa, né?
quando você imagina uma lousa, o primeiro quadro aqui, você coloca o tema, né, o título da aula. Fazer isso com cor aqui é beleza, maravilha, fica bem bonitinho. Colocar aqui os itens da aula, né, também com corzinha, fica bonitinho, né? Então item 1, item 2, item 3, item 4, né? Então para a gente atingir aquele objetivo, nós vamos primeiro cumprir o item 1, o 2, o 3, o 4. Não precisa formalizar o objetivo, viu? Teve aulinha que o pessoal formalizou o objetivo, não precisa ficar escrevendo o objetivo. Por que não? Porque aí você fica muito tempo virado para a lousa, né? Então, as cores nesse sentido elas são legais, né? Porque dão destaque para os subtítulos. Então, aí você vem aqui, puxa um, né? Aí depois no outro quadro você puxa o 2, o item 2 e aí vai. Tudo bem? Então, cor é legal porque fica bonitinho, mas não é só nesse sentido que você tem que usar a cor. Vou dar um exemplo aqui para você, né? Então, a cor não serve só para dar cor no quadro, aí para dar destaque para o título e para os subtítulos. Ela tem um propósito pedagógico. Vou dar um exemplo, né? Então, quando você vai ilustrar, né? Quando você vai colocar para os meninos uma reação de neutralização, né? Nesse momento é muito importante você usar a cor para dar destaque e mostrar o que está acontecendo na reação, né? Então, quando você pega aqui o HCl, o ácido clorídrico, e você põe para reagir com o NaOH, olha lá, quando você põe a corzinha desse jeito, olha lá, na lousa, olha como é que fica bonitinho, né? Olha lá. E aí você dá destaque para o H em verde e para a hidroxila em verde, você mostra que muito claramente que o produto formado é o HOH, né? O cátion desse reage com o ânion desse e o cátion desse reage com o ânion desse. Claro que aqui eu estou simplificando, a ideia aqui não é explicar uma reação de neutralização, eu só estou mostrando para vocês a importância das cores na lousa, né? A cor precisa ter um propósito pedagógico, que é dar destaque. Então, mostrar que o cátion está reagindo com o ânion, formando HOH, que você conhece como H2O. Não é isso? O cátion aqui está reagindo com o ânion aqui, formando NaCl. Né? Agora, percebe quando você coloca assim, ó, na lousa, HCl mais NaOH, dando H2O mais NaCl, não põe cor, né? E não coloca a notação dessa forma aqui, ó. Fica difícil para o aluno sair disso aqui, ó. Sair disso aqui, dos reagentes, e imaginar os produtos. Ó. É difícil de você perceber como é que a água foi formada, percebe? Ó, a água é formada a partir do ânion com cátion. Quando você coloca a cor, você dá destaque. Então, tenta imaginar, tenta se colocar no lugar, no aluno que está aprendendo isso aqui pela primeira vez. Se você coloca a seco, sem cor, né, e coloca com essa notação H2O, ele não entende por que o H2O foi formado. Não é uma coisa trivial, não é uma coisa óbvia. Você tem que mostrar que a hidroxila reagiu com H, né? Então, essas coisas precisam ser pensadas. Não é simplesmente colocar cor pela cor para ficar bonitinho. Tem um propósito pedagógico por trás, né? A mesma coisa quando você está deduzindo uma fórmula, né? Quando você está, por exemplo, trabalhando com dedução de fórmula. Tem lá, você está deduzindo, não sei se vocês vão lembrar da aula do tio de pH. Estou lá deduzindo a fórmula de pH, papapá, não lembro mais da dedução aqui agora de cabeça, mas tem um determinado momento que o tio chega nisso aqui, ó, 10 elevado a menos 14 é igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH-.
certo? Aí, o que acontece? Nós chegamos numa igualdade, não é isso? Muito bem. Então, se eu aplicar o menos log dos dois lados, olha lá, então aí sim eu coloco uma cor para mostrar que, olha, eu tinha uma igualdade, eu enfiei o menos log dos dois lados, ou seja, eu não alterei a igualdade, porque quando eu tenho uma igualdade, tudo que eu faço de um lado, se eu fizer do outro, eu não estou alterando a igualdade. Então o menos log ele não caiu de paraquedas. Foi um recurso matemático que eu botei dos dois lados para aparecer uma coisa aqui, né? Porque o legal de eu ter metido o menos log aqui, ó, é que esse número extremamente complexo e difícil de entender, ele vira 14 desse lado, né? Da mesma forma, quando eu aplico o menos log aqui e aplico a propriedade dos logaritmos, isso aqui vai mudando de forma, aí dá lá o pH mais POH vai dar 14. Eu chego na questão do pH mais POH dá 14. Mas percebe que quando eu boto cor aqui, ó, eu estou mostrando. Pensa no camarada depois tendo que estudar no caderno dele. Se eu não ponho cor, né, o camarada ele pode virar e falar assim, pô, mas como é que, da onde saiu esse menos log, né? Porque quando eu olho o passo anterior e o passo depois, eu não consigo entender da onde saiu o menos log. Quando eu boto a cor, eu estou mostrando pro camarada que isso aqui foi um recurso matemático que eu botei dos dois lados para aparecer coisas interessantes e para eu simplificar as coisas, né? Houve um processo de simplificação aqui. Então, a cor, gente, ela é fundamental. Ela tem uma proposta pedagógica. Ela tem que ter isso, certo? Gente, então, basicamente, assim, esse problema, essa questão da cor, né? E a questão do recorte, principalmente o recorte, é uma questão que pegou um pouco. Outra coisa que eu achei que pegou um pouco foram lousas que, de certa maneira, a gente pode dizer que estavam um pouquinho poluídas. Então, agora, o que o tio vai fazer, né? Olha lá. Eu vou mostrar aqui algumas aulinhas para vocês, para a gente poder evidenciar o que o tio falou aqui, né? Então, tá aqui, ó. Olha só essa aulinha. Não vou ficar identificando, tem aula que está identificada, tá? O nome do professor, tem aula que não. Mas olha só, essa aula aqui, quando a gente olha para ela, olha, o que eu reparo aqui, o que eu posso dizer brevemente. Aí é claro que a gente não tem todo o tempo do mundo para analisar criticamente todas as aulas da maneira adequada, como no ensino presencial, né? Mas o que a gente pode perceber aí? É uma aula onde você tem uma letra bem bonita, né? Então tá bem bonita a letra, mas olha só como é que tem o problema do recorte, né? Aqui, ó, a teoria das colisões, que a gente pode representar graficamente, tá junto com os fatores que afetam a velocidade de reação, ó. Tá na mesma aula. Olha a quantidade de coisas que tem nessa aula. Não dá para cumprir isso em 30 minutos. Até dá, mas você vai dar uma aula panorâmica. Você não vai refletir sobre nada, né? Fica superficial, né? Então, olha só, fatores que afetam a velocidade de reação, dá para fazer isso em pelo menos 2 ou 3 aulas. Pelo menos, né? Então eu preciso fazer um recorte adequado. Tá? Mas de maneira geral a aula ela tá bem bonitinha, mas o recorte está totalmente fora da realidade, né? Olha lá, a pessoa se preocupou com a corzinha aqui, o balãozinho, ela tá bonitinha a aula, né? Vamos ver aqui, ó, ela colocou a introdução, ó, o que é velocidade, energia de ativação, fatores, até que tá bonitinha a aula. Olha essa daqui, ó. A pessoa fez uma aula resumida, né? A pessoa, aqui tem a professora Tamara. Tamara, a tua aula tá muito resumida, né? Ó, fora que você, a questão do recorte, né?
condições para ocorrência, ó, fatores que afetam a velocidade de reação, ó, você falou todos num dia só, em 30 minutos. Ó, então, olha só, você quantificou velocidade, lei da ação, nossa, ó, só aqui, ó, essa lei de Gutenberg, tem uma aula só para ela, né? Uma aula só para ela, para você a partir de tabelas conseguir construir e aplicar essa lei, né? Então essa daqui está uma aula totalmente panorâmica. Você deu cinética química quase inteira em 30 minutos, né? Sendo que eu, particularmente, o objetivo, que é um material apostilado super simplificado, resume cinética em 5 aulas. Eu ficaria em cinética pelo menos umas 8, 10 aulas, né? Gente, é uma unidade. Reparem, uma unidade. O Feltre dedicou quase 50 páginas para cinética química. E a Tamara aqui, olha só, ela colocou praticamente, ela resumiu cinética química, 50 páginas em 30 minutos quase, né? Então fica uma aula absolutamente panorâmica. Quantidade, não é quantidade, é qualidade, percebe? Então, tá bem complicado. Assim, teve bastante corzinha, ficou bonitinho, faltou a introdução, né? Não tem introdução na aula. Ela já foi colocando, ó. Ela já foi colocando o assunto e foi tacando pau, né? Então, eu espero que vocês entendam que esse processo é bastante rico, né? De você olhar a aula e pensar a respeito dela e não levem para o lado pessoal, tá? Não é uma crítica pessoal. Essa é a hora da gente aprender, né? De olhar o trabalho que a gente fez e pensar, né, efetivamente na aula. Bom, olha só que lousa poluída, gente. Olha só essa daqui, ó. Gente, ó, é muito escrito, ó. Vamos pensar na dinâmica dessa aula. Ficaria totalmente inviável. Fora aqui, vamos ver aqui, ó, também, ó. Colocou os fatores que afetam a velocidade de reação, junto com teoria das colisões, enfim, muita coisa para uma aula, gente. Essa aula aqui ficaria absolutamente... Pensa na dinâmica dessa aula, de você ao mesmo tempo falar e montar esquemas na lousa, né? A lousa, olha, tem muita escrita, ó. Tenta se imaginar na dinâmica da aula. Ficaria muito complicado você dar essa aula, tá? Então, a pessoa que pensou na cor, né? Aí, ó, botou corzinha, tá? Para dar destaque e tudo mais, mas uma aula bem poluída, com recorte comprometido também. Aqui, ó. Essa aula também, aí, ó, muito poluída, ó, muito escrita, ó. Não, lousa não foi feita para escrever, gente, é para simplificar, diminuir caracteres, certo? Olha, essa daqui também, ó, mesma coisa, ó, fatores que interferem. Assim, a gente só vai falar dos fatores que interferem na velocidade das reações lá para o final, depois que você já construiu o conceito de choque, né? O conceito de teoria das colisões, de por que a velocidade é maior ou menor, isso tem a ver com o número de choques efetivos, né? Então, uma aula introdutória é bem assim, nesse sentido, de você introduzir o conceito de velocidade média, o conceito de choque, né? A teoria das colisões, né? É legal interpretar isso de maneira gráfica também, né? Mas aqui, ó, lembrando que a parte de introdução, onde você coloca os itens, você só faz no primeiro quadradinho, ó. Só aqui no primeiro quadradinho. O resto é desenvolvimento, não precisa fazer aqui, aqui, ó. Aqui, aqui, enfim. Gente, espero que vocês tenham entendido, né? Eu escolhi aqui 5 aulinhas para mostrar para vocês. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um retrabalho, né? A ideia é melhorar isso, pensar na lousa, na dinâmica. Então, pensando de novo no material do objetivo,
Então vocês vão olhar para o material apostilado, que é simplificado, para o material do Titicanto e para o material do Feltre. De novo, vocês vão refazer a aula de introdução à cinética química. Refaz ela para mim, ó. Vamos refazer. Então, essa daqui é a aula 1 de introdução à cinética. Pensa no recorte que você vai fazer, certo? E aí, você vai dividir para as próximas semanas, né? E aí vamos pensar para as próximas 2 semanas. Você vai dividir o conteúdo de cinética em... Aí você vai fazer do seu jeito, tá? Em 5 aulas ou... Né? Na verdade, de 5, o objetivo ele divide em 5, né? 17, 18, 19, 20, 21. De 5 aulas a 10 aulas. Eu faria em 7, 8. Pensa numa sequência didática para dar o curso de cinética química, né? É isso que eu estou pretendendo que vocês façam nas próximas 2 semanas. Tudo bem, gente? Tá claro o que é para fazer? Então vocês vão olhar para o material do objetivo, vocês vão olhar para o material do Titicanto, vocês vão olhar para o material do Feltre, né? E vão pensar em todo o conteúdo de cinética química divididos em 5 ou de 5 a 10 aulas. Você vai dividir do seu jeito. Quanto mais dividir, melhor, tá? Beleza? Ficou claro? Então, eu vou colocar no arquivinho do Word a data de entrega para essas 5 aulas, ou 6 aulas, ou 7 aulas. Vai depender de como cada um vai dividir, tá bom? Eu vou parando por aqui. Beijo no coração e até a próxima atividade.